Estamos de volta aqui com a nossa jornada pessoal de quarentena em busca da sabedoria. Eu sou Marcelo Lacerda e eu estou aqui para te ajudar nesse processo, porque eu também estou passando por ele. Deve estar se perguntando aí, Marcelo, por que você resolveu falar sobre esse tema? Quem é você para falar sobre sabedoria? Bom, eu sou alguém que está em busca constante. Eu estou em processo contínuo de ativação da sabedoria. E eu descobri que prioritariamente eu preciso ter uma conexão verdadeira com a fonte. E está lá justamente em Provérbios 1:7, que para você adquirir sabedoria, você precisa primeiramente temer a Deus. E antes que você me condene sobre isso, esse aqui não é um vídeo, tá, sobre religião, não é nada disso. Esse aqui é um vídeo para te mostrar que existe um caminho para você se tornar cada vez mais sábio. Sabe por quê? Não sei se você parou para pensar e analisar que muito se fala. Eu quero ter segurança, eu quero ter saúde, eu quero ter honra. Talvez você tenha assistido alguns vídeos na internet ou até lido alguns livros falando muito sobre isso. Você precisa realmente buscar a ter segurança, você precisa buscar a ter uma vida plena. Você tem que almejar o sucesso, você tem que ser o número 1 na sua empresa. O tempo todo fala-se em conquistar, fala-se em ter, em obter. Mas eu tenho percebido que tem uma lacuna, tem um hiato, na verdade, entre você ser essa pessoa e você conquistar aquilo que você almeja. E nesse caminho, falta justamente você ativar a sua sabedoria. E essa ativação da sabedoria, ela vem em uma busca. Só que para isso você não pode sair por aí atirando para tudo que é lado, porque você vai perder muito tempo, assim como eu já perdi muito tempo, sem saber quais eram esses passos para que a gente pudesse adquirir sabedoria, para que a gente ter uma vida em segurança, para que a gente pudesse ter uma vida com honra. E aí você fala assim, Marcelo, você já está vivendo isso? É claro que não. Eu ainda não estou vivendo isso em total plenitude. Algumas áreas da minha vida eu já começo a perceber essa mudança. E é isso que tem me motivado a continuar, a buscar, a mergulhar nestes princípios. Mas não só mergulhar, mas é extrair deles chaves poderosas para que eu possa colocar em prática no dia a dia. Basta uma pequena mudança no dia. E nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns passos para que você possa ir em direção a começar a caminhar em direção a essa vida com muito mais plenitude, com muito mais vontade de viver e também com muito mais resultado. E essa promessa, ela não vem de mim, é uma promessa que vem de alguém que já pisou nesta terra e caminhou, que foi Salomão, que segundo a palavra foi um dos homens mais sábios que já pisou nesta terra. E ele conseguiu ativar a sabedoria quando primeiramente ele se conectou com a única fonte, que é Deus, o Criador. Então o primeiro passo que você precisa realmente ter para ativar a sabedoria é buscar a sua conexão com Deus. E eu descobri como ativar essa conexão com Deus quando eu comecei a ter um contato mais profundo, um contato mais próximo com aquilo que está revelado na Bíblia, que é a palavra de Deus. E que, na minha opinião, é a verdade. E eu costumo sempre falar que a verdade, ela não precisa de defesa. Simplesmente ela é. Mas, pois bem, e aí, Marcelo, que passos são esses? Eu quero que você pegue papel e caneta e anote, porque são passos simples. E esses passos eu extraí justamente do livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 5. E eu vou falar para você aqui, eu quero que você anote, para que você mude também a sua visão. Talvez você já tenha lido esse versículo, essa passagem algumas vezes, mas eu quero te trazer essa ótica, esse olhar de que aqui nessa passagem você tem passos práticos para você começar a caminhar em direção à ativação da sabedoria. Preste atenção comigo. No versículo 5 é o seguinte, tem um verbo falado aqui, procurar. Procure conseguir compreensão. Então, essa é uma atitude que você deve começar a ter. Foi o que eu comecei a fazer. Eu procurei começar a conseguir a ter sabedoria. Foi o primeiro passo que eu dei. Eu comecei a me interessar sobre o tema, eu comecei a querer ler mais sobre isso, eu comecei a pesquisar mais sobre o tema. E esse foi o primeiro passo. Um outro ponto importante. Não se esqueça daquilo que você tem aprendido. Porque é muito fácil. Quando a gente já tem um aprendizado, a gente começa a mergulhar sobre aquele assunto
E em algum momento da nossa jornada, se a gente passa a se desconectar dele, passa a não mais buscar na fonte, a gente acaba esquecendo. Então, o segundo passo é não esqueça. Faça isso com constância. Faça isso todo dia. Eu separo a primeira hora da manhã para poder fazer isso. Não abandone a sabedoria. Além de você não esquecer, você também não pode abandoná-la, porque há uma correlação entre essas duas palavras, mas se a gente for buscar, realmente existe uma proximidade entre elas que a gente tem que estar atento para isso. Além de não esquecer, é não abandonar. Porque às vezes você pode esquecer, mas aquilo já está tão impregnado em você que você caminha em sabedoria sem abandoná-la. Mas quando você, além de esquecer, para de caminhar em sabedoria e abandona, aí está um grande perigo, um grande risco. Então preste atenção. Primeiro passo, você precisa procurar. Segundo passo, você não pode esquecer. Terceiro passo, você não pode abandonar. Quarto passo, você precisa amar a sabedoria. E o interessante é que quando você começa a despertar sobre isso, você começa a ver resultados claros com relação a isso, o seu amor assim explode. Hoje eu não consigo, estou sendo sincero, eu não consigo, ou pela manhã, ou pela noite, ou ir pela manhã e pela noite, não estar conectado nessa fonte, buscando, me alimentando. E aí vem a pergunta, do que você está se alimentando? Nada contra séries de Netflix, novelas, jornais, nada disso, mas do que você está alimentando a sua mente? Porque aquilo que você vê, aquilo que você ouve, está de fato impregnando em você. Então seja seletivo, inclusive, naquilo que você tem selecionado para você se alimentar. Seja mais específico com isso. E aí eu quero te dar o seguinte, o quinto passo, é preciso pagar um preço. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. E aí você vai me perguntar, Marcelo, que preço é esse? Bom, eu decidi pagar um preço para isso. E que preço é esse que eu estou pagando? Eu estou pagando um preço de despertar cada vez mais cedo, de dedicar tempo de qualidade para realmente buscar a ter mais sabedoria. Você precisa definir que preço você quer pagar. É simples. Veja aquilo que é mais relevante, mais importante para você. Ah, teve outro preço também. Eu gostava sim de assistir algumas séries, adorava, ficava ali maratonando Netflix. Mas depois eu via que eu ficava 1h40, às vezes 2 horas seguidas na frente da televisão. Bacana. E aí? Ok, você tem vídeos interessantes, tem documentários muito bons que você pode se alimentar disso aí, mas não coloque isso como prioridade na sua vida. Tenha equilíbrio, passe a ter uma gestão melhor do seu tempo e comece logo pela manhã. Se eu tivesse que te dar uma sugestão, era essa. Acorde 1 hora mais cedo. Coloca o despertador. O primeiro dia vai ser horrível. Depois você vai começar a vencer essa batalha. Chega o tempo da gente já, antes do despertador tocar, a gente já acorda. Ou seja, eu estou ganhando do despertador. Então coloque isso também como uma rotina sua. Logo pela manhã, bem cedo, busque a única e exclusiva fonte de sabedoria. Então você precisa amá-la para que você possa se conectar melhor com ela e ter uma ativação. E a partir daí, você terá recompensas, como a gente falou lá no início. Aí você terá segurança, você terá saúde, terá uma vida plena, você terá honra. Preste atenção nisso. Então, ao invés de querer buscar tudo isso sem ter a base, que é a sabedoria, você estará no caminho inverso. Então, antes de olhar apenas para a recompensa, volte um pouquinho mais e olhe na base. E pegue esses passos e comece a colocar em prática hoje. E vem comigo nessa jornada pessoal de quarentena em busca da sabedoria. Um forte abraço e até a próxima.